Olá, seja bem-vindo ao programa Investidor em Ação, sempre com as contribuições do especialista em finanças, especialista em investimentos, Gilvan Bueno, que é tecnólogo na área financeira e também membro da Comissão Especial de Finanças do CRA-RJ. Seja muito bem-vindo, Gilvan. Tudo bem? Eu que agradeço o convite. Semanalmente é uma grande alegria vir aqui e apresentar essas soluções, essas curiosidades. E muito aqui que eu tento apresentar para os nossos espectadores são os temas que eles nos mandam. Então, se você tem uma dúvida, use os nossos canais para isso. E um dos temas é a matemática do custo de oportunidade. Gilvan, explica o que é isso e por que é importante conhecer esse tema. Esse momento de alto desemprego, você precisa pensar em como você vai investir seus recursos, né? Começa a vir ali as questões das franquias. Então, até para construir uma estrutura nesse raciocínio, Josué, eu queria te fazer uma pergunta antes de te responder. Você quer abrir uma franquia de uma rede de sanduíches comigo? Querer, a gente quer, depende de qual franquia e quanto a gente tem para investir. Dizendo que você tenha todos esses parâmetros que sabiamente você destacou, a gente vai perguntar o seguinte: qual é a lucratividade desse negócio? Qual é a margem de retorno desse negócio? E aí começa a matemática do custo de oportunidade, vamos colocar assim. Por quê? Se nós usarmos o mercado financeiro como um ponto de partida, o que seria isso? Se eu colocar o dinheiro para trabalhar para mim, eu vou pegar todo o meu capital, vamos dizer assim, hipoteticamente, R$1 milhão, que é o valor para abrir essa franquia, vou investir no mercado financeiro. Vamos dizer que eu compre títulos públicos do governo, que é o que a gente chama de ativo livre de risco. Tá? Se eu pegar os meus recursos e colocar nesse empreendimento, eu vou ganhar 3% ao ano, ou seja, eu vou ganhar 30 mil. Logo, qualquer valor que venha acima de 3% paga o meu custo de oportunidade. Então, a grande pergunta que você me faria, nesse exemplo que eu passei, é o seguinte: Gilvan, olha, quanto é o retorno que essa franquia oferece? Aí eu vou falar para você: olha, Josué, é 15%, ou seja, é 5 vezes a taxa do mercado, é a taxa que o meu dinheiro estará trabalhando. Então, o custo de oportunidade basicamente engloba o retorno acima do que o mercado financeiro me paga. Então, fica aí a dica para você que pensa em investir, e a matemática do custo de oportunidade é muito importante. Às vezes pode parecer algo muito bom, mas no final é ruim, ou pode parecer algo ruim e, na verdade, é algo bom. É sempre bom ter um especialista aí te indicando. O benchmark, nesse contexto, é importante ser feito? Josué, excelente pergunta. Sim, por que o benchmark é importante? Para te responder a pergunta anterior, eu sabia de uma taxa, que é os 3%. Então, os 3% hoje é a taxa Selic. Então, é o benchmark dos juros no Brasil. Aqui nós temos diversos benchmarks, por exemplo, na inflação é o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, no dólar é a Petax, no mercado de ações é o Ibovespa. Então, sempre eu tenho um benchmark para entender um parâmetro para tomar a decisão. Por exemplo, se eu chegar para você e falar: olha, ô Josué, vamos para o mercado de ações, você vai falar o seguinte: ah, legal, e quanto foi o mercado de ações? Eu vou falar para você: ó, ano passado foi 18%. Logo, você sabe que tudo tem que ser igual a 18 ou acima de 18. Então, quando você tem um benchmark, você tem um parâmetro importante para a tomada de decisão. E por isso, Josué, que nós enxergamos a taxa de juros no patamar tão baixo, de 3%. Perceba, se nós tivéssemos em 2016, Josué, a taxa, o benchmark do Brasil era 14%. Aquele R$1 milhão da franquia iria render 140. Esse mesmo R$1 milhão atualmente rende 3%. Ou seja, isso é para estimular o empreendedorismo, é para estimular a tomada de crédito para que nós possamos gerar empregos. Vamos falar sobre taxa livre de risco. Existe isso nessa matemática, nesse malabarismo que é preciso fazer para tomar a decisão? Eu gosto de brincar que isso é o efeito La Casa de Papel, né? Mas o que é essa questão toda? A taxa livre de risco é a taxa que os países oferecem. Todo país tem um banco central. Esse banco central ele faz uma emissão de dívida, ele tenta capturar recursos. O Brasil faz isso e a gente pode utilizar o Tesouro Direto. Então, o governo ele precisa de recursos, ele vende seus títulos, ofertando uma taxa futura, e você compra esse título para ganhar uma taxa futura. Toda vez que o governo põe a sua taxa livre de risco
como parâmetro, a gente enxerga que todo o mercado gira em volta daquela taxa. Então, perceba, hoje a Selic é 3%. Então, todos os títulos públicos e privados ficam girando em torno de 3%. E aí a gente chama disso aqui de risco soberano, porque é o governo que está oferecendo isso aqui. Então, isso aqui é um risco soberano, e isso é o ativo livre de risco. Qual é o desafio disso? Por que isso é uma dicotomia, tá, Josué? Porque isso, como você fez a sábia pergunta, é o governo que oferece. Então, esse governo ele tem que ter uma reserva para pagar. O Brasil hoje tem essa reserva e ela é importante para a tomada de decisão. Por exemplo, os Estados Unidos também têm reserva, mas se o país não pagar, nós encontraremos ali o default, que é o que nós chamamos de um calote. Por isso que nós utilizamos as agências de risco. A gente teve um default dos títulos da Venezuela, dos títulos da Grécia. Então, toda vez que um país oferta, isso é um ativo de risco, porque esse país ele é a última instância, porque se ele quebrar, Josué, tudo quebrou. Então, esse é o raciocínio. Então, acaba sendo, de fato, uma boa indicação, não querendo definir aqui aonde o investidor vai fazer os seus investimentos, mas aquele investidor que é um pouco mais conservador, acaba sendo esse o caminho mais percorrido, no geral, não é isso? Isso aí, corretíssimo. Você foi muito feliz na sua observação. O investidor ele olha muito para esse campo, porque ele sabe que, para quem é muito conservador e não quer ter muita flutuação nos seus investimentos, o ativo de risco é um ponto. Lembrando sempre que você já começa a usar um pouco de economia, né? Olhar o PIB, o quanto esse país produz, quais são as avaliações desses países, para você conseguir identificar ali uma boa rentabilidade. Saindo desse investidor mais conservador, a gente tem um investidor mais hard, que corre alguns riscos, e aí a gente acaba percebendo que há um certo custo para cada oportunidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão, principalmente nesse contexto que a gente tem vivido atualmente. O Brasil tem um desafio novo. Nós nunca tivemos uma taxa de juros, o nosso benchmark de juros, a taxa Selic em 3%. Isso tem estimulado cada vez mais, 3% ao ano, né? Isso tem estimulado cada vez mais os investidores a aceitar risco. Nós falamos isso em programas anteriores. Os investidores internacionais, pelo risco político, têm tirado seus recursos do Brasil. A participação do Brasil em índices internacionais tem sido reduzida, mas o que está estimulando a compra do mercado de ações brasileiro é os investidores que nunca investiram em ações. Então, eles estão começando a olhar para o mercado de ações. A gente não sabe se tem ali uma bolha especulativa, mas nós sabemos que quem tem recursos no Brasil não quer ganhar 3% ao ano. Então, ele está olhando para o mercado de ações. Esse é um raciocínio muito interessante. Então, assim, eu vejo muito valor nisso, e isso é o início de um grande movimento, porque o Brasil teve uma participação muito pequena no cenário de ações, de investir, de tomar risco, de aceitar risco, mas hoje quem tem patrimônio usa o mercado de ações para incrementar sua rentabilidade. Agora, só uma observação, toda oportunidade tem um custo. E você pode ter uma ótima oportunidade de investimento e talvez não saber como investir. E você não precisa gastar muito para aprender um pouco mais sobre investimentos, principalmente aqui nesse programa Investidor em Ação. Agora, Gilvan, quem quiser entender um pouco mais sobre esse assunto, como faz? Olha, eu sempre gosto de lembrar, José, que você destacou que o melhor investimento é no conhecimento. Então, isso aí traz o melhor retorno. E esse conhecimento ele pode ser adquirido aqui nas plataformas do CRA RJ Play. Estamos aqui à disposição. No meu LinkedIn, Gilvan Bueno Costa. E nos nossos canais também, deixar ali suas observações. Vai ser um prazer responder. Muito bem, Gilvan. Muito obrigado pela sua participação aqui e por mais esses esclarecimentos para mim e também para os investidores. Eu que agradeço. Até o próximo encontro. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência e lembre-se de que nem tudo é dinheiro, mas tudo é investimento. Fique bem e, se puder, fique em casa. Até o próximo Investidor em Ação.